Olá, este é o podcast Ponto de Encontro. Muito obrigada por se juntarem a nós. Nestas conversas damos a palavra aos nossos parceiros, às nossas parceiras e desta vez temos connosco a Margarida Sá e o Miguel Simões. Muito obrigada pela vossa presença. Margarida Domingos Sá é uma atriz, criadora e performer com trabalho desenvolvido nas áreas do teatro, cinema e televisão. Iniciou a sua formação teatral aos 12 anos com a companhia Gato que Ladra, onde trabalhou com os encenadores Pedro Barbeitos, Ruth Rocha e José Mateus. Frequentou a formação na Casa do Artista e concluiu o curso de formação profissional de atores no IFP Lisboa. Entre os seus trabalhos recentes destacam-se projetos teatrais dirigidos e co-criados por e com Miguel Simões, tais como Os Filhos que a Liberdade Pariu e É Proibido Descodificar Gil Vicente. Miguel Simões tem o curso de formação de atores do Instituto de Artes do Espetáculo, frequentou o curso de formação de atores da Escola Superior de Teatro e Cinema, tem uma licenciatura em ensino pela Escola Superior de Educação de Setúbal e um mestrado em artes cênicas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Prémio Mérito e Distinção 2016. É aluno de doutoramento em linguagens cênicas na mesma faculdade. Trabalha como ator, encenador e professor. Trabalhou já com diversos atores, encenadores e coreógrafos em Portugal e também em Londres e nos Estados Unidos. Encenou os espetáculos É Esta a Aliança que Quero para o Teatro Rápido, Museu dos Poetas para o Centro Cultural de Belém e Se Te Queres Matar, Porque Não Te Queres Matar, para a Casa Fernando Pessoa, e Quem é Quem, Padre António Vieira, para o Museu do Dinheiro. Criou diversas performances, entre as quais Memorial do Convento, Uma Leitura Possível, O Jogo, a partir da Carta dos Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, e Os Filhos que a Liberdade Pariu, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril para a Fundação José Saramago. Como formador, desenvolveu o trabalho no programa de bairros críticos, Biblioteca do Val da Amoreira, Pé Direito, Município da Moita, Academia Actor Studios, Casa do Artista, Academia do Colégio de São Tomás de Aquino, Brincarte, Parque de Monsanto, professor do curso básico de teatro e do curso profissional intérprete, ator, atriz na Escola Básica e Secundária Gil Vicente e no IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e colabora ainda com o Plano Nacional das Artes como coordenador do projeto cultural da Escola Gil Vicente. Bem-vindos, Miguel e Margarida. É um prazer ter-vos connosco para vos falarem dos vossos projetos, do vosso percurso, e começaria por aí, pelo vosso percurso. Margarida, como é que o teatro te encontrou? Como é que tu encontraste o teatro? Bom, eu acho que nós já nos conhecemos desde muito pequeninos, porque eu, quando era pequenina, gostava muito de imitar pessoas, mas tudo começou com uma escola de teatro que abriu perto da minha casa, e quando eu tinha 11, 12 anos, a minha mãe descobriu a escola e disse: gostavas de experimentar uma aula? Escola essa que pertencia à Associação Gato que Ladra, que na altura estava na Guilherme Caçula, em Campolida. E pronto, eu fui experimentar uma aula com o Pedro Barbeitos, a Ruth Rocha e o José Mateus, e já não quis sair de lá. Com eles ainda estive durante 4 anos, tínhamos aulas e fazíamos espetáculos. O meu primeiro espetáculo foi O Pai Tirano, e eu gostei muito de o fazer. E aí eu descobri que queria continuar a fazer, que gostava muito e que era uma coisa muito maior, muito especial, e eu ainda era tão nova. E pronto, foi assim o nosso primeiro encontro. Muito bem. Até hoje, que continuas de facto a desenvolver formação e a trabalhar em teatro. Sim, eu tirei uma licenciatura em Artes e Humanidades na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ainda trabalhei durante um tempo numas outras áreas, mas depois decidi parar e retomar a formação, fazer o curso profissional e tenho trabalhado só como atriz. E tu, Miguel?
Como é que foi o teu percurso até chegares ao teatro, ou como é que foi esse encontro com o teatro? Obrigado por esta conversa e por este encontro. Como é que foi? Portanto, já como viste no meu currículo, foi no século XIX. Eu, quando era adolescente, no 9º ano, havia a possibilidade de nós escolhermos algumas disciplinas para experimentarmos o que nós eventualmente queríamos seguir no ensino secundário. Lembro-me que havia saúde, economia, desporto e havia uma opção que era teatro. E eu queria experimentar, porque não sabia muito bem o que é que queria fazer. Acho que nenhum jovem com 14, 15 anos sabe exatamente o que é que já quer fazer profissionalmente. E então experimentei essa opção e tive a felicidade, eu e o grupo, naquele ano, de termos a Luísa Cruz como nossa professora, a grande Luísa Cruz, não é? Na altura ela trabalhava na antiga Cornucópia, o Teatro da Cornucópia, e portanto nós tivemos a felicidade de trabalhar com uma jovem atriz que estava numa companhia de referência do nosso panorama cultural, e portanto ela transportava também isso para as aulas, e foi uma fase não só de descoberta pessoal, mas também de conhecimentos de algumas técnicas teatrais. Depois, quando eu terminei, não segui logo o teatro, porque também queria experimentar outras coisas. Fui para António Arroio, porque sempre quis ser artista, e portanto para mim fazia todo o sentido estar no meio de colegas que também fossem artistas. Depois terminei a António Arroio. Decidi, na altura, um bocadinho por interferência familiar, de fazer um curso superior, que eventualmente me desse alguma estabilidade financeira, não é? Concorri a vários cursos e entro na Escola Superior de Educação de Setúbal para me formar como professor de Educação Visual, na altura Educação Visual e Tecnológica. Exato. Tive novamente a felicidade de ir para uma escola nova, com uma metodologia na altura muito avançada, e com estratégias de trabalho em prol da educação, uma abordagem muito integradora, enfim, formavam-nos efetivamente para a preocupação de sermos professores muito atentos. E ser professor também podia ser uma solução profissional na minha vida. A meio desse percurso, tenho acesso a um curso, sei de um curso profissional privado pós-laboral de teatro. E fui frequentar esse curso. O bichinho estava lá, não é? Sim. Nunca deixou de estar. Fui experimentar o curso. Quando terminei o curso, convidaram-me para integrar uma companhia de teatro infantil, de um grupo de músicos que vinham do São Carlos e queriam desenvolver propostas de música clássica para a infância. Fazia todo o sentido para mim. Era música, o projeto era música para pais e filhos, qualquer coisa deste, era música para pais e filhos. Portanto, eles levavam os compositores clássicos e montavam peças para as crianças. Eu fazia parte do grupo de atores, portanto eram músicos do São Carlos, cantores do São Carlos e um grupo de atores, e pronto, e o resto é história, como se diz. A partir daí comecei, nunca mais terminei. Tentei sempre conciliar a questão de criar, ser ator, encenador e ensinar, que também gosto muito de formar pessoas. A Margarida foi uma das pessoas que eu tive o privilégio de formar, ensinar aquilo que se sabe. A Meryl Streep diz que nunca se ensina a interpretar, não é? Eu acho que nós só damos possibilidades, não é? Exatamente. Abrimos portas, orientações, depois acho que o trabalho tem que ser, cada um é que o tem que fazer. É isso, não é? É levar pela mão, no fundo é isso, é levar numa viagem também, não é? Sim, mas o processo tem que ser feito pelos próprios, não é? E quais são as vossas
influências assim mais marcantes do ponto de vista teatral, quer ao nível de pessoas com quem se tenham cruzado, quer mesmo ao nível da dramaturgia, digamos assim? Podia ser uma pergunta difícil, mas não é. E eu tenho visto, até porque eu também dou aulas de teatro em contexto de clubes, de atividades extracurriculares, a crianças do 5º ao 7º ano, e com os últimos trabalhos que eu fiz, eu tenho percebido que o Miguel é uma grande influência para mim também. Eu sei, é um bocado óbvio se calhar, mas para mim não era assim tão óbvio. Eu achava que o meu, e acho ainda que o meu mundo é composto por tudo aquilo que eu vivo, experiencio, vejo, leio, filmes, coisas, peças de teatro, tudo, toda a minha vida, tudo, desde que eu acordo, até com o que eu sonho quando estou a dormir, mas eu tenho percebido que o Miguel tem sido uma grande influência para mim e também a Filipa Mel, que também foi uma formadora nossa no IFP, porque ela também trabalha muito a parte do movimento, que também é uma parte que me interessa muito, e eu tenho percebido que quando penso em criar, vou rapidamente às referências mais próximas de com quem tenho trabalhado nos últimos tempos. Não sei se por gosto, quer dizer, sei que por gosto, porque me faz sentido, mas ainda não descobri o porquê, porque essas pessoas, ou o que é que há tanto na linguagem destas pessoas que reverbera em mim. Mas no fundo, tudo aquilo que eu vivo todos os dias, porque acho que já muita gente fala disto, mas para mim também faz muito sentido, que é estarmos atentos, olharmos à volta, descobrir coisas novas, ouvir outras perspectivas. Tudo o que se vive, para mim é assim, tudo o que eu vivo vai-me moldando. Hoje eu penso uma coisa, amanhã posso expandir, posso mudar de ideias, posso descobrir outras coisas. Mas... Miguel, e as tuas influências? Eu acho que é um caminho, não é um processo. As questões das influências. Eu gosto de me localizar no pós-dramático. Então aí teríamos de falar do Lehmann, não é? O teórico que criou este conceito, e dentro dos artistas que se enquadram neste conceito, a Pina Bausch, o Bob Wilson, o Robert Wilson, o Jean Fabre, portugueses, gosto também do teatro documental, ou do teatro de arquivo, o teatro do vestido, por exemplo. Gosto do trabalho do John Romão, porque ele mistura um trabalho teatral que dialoga com as artes plásticas. Okay? E, portanto, esse trabalho de caixa negra com cubo branco não é muito interessante. É esse diálogo entre estes dois universos. E, portanto, eu diria, pronto, assim, pensando rapidamente, seriam estas as minhas influências. Obviamente que eu tive a influência da cornucópia. Eu fui, quando deixei de ser aluno da Luísa Cruz, eu continuei a frequentar a cornucópia, e a cornucópia, para quem não conhece atualmente, foi uma referência. O Teatro Aberto também, as peças que ainda se fazem, que o João Lourenço e a Vera Sampaio Lemos fazem, no Teatro Aberto, a Comuna, mas eu diria que se calhar a cornucópia, pela qualidade e pela pertinência e pelo olhar acutilante que o Luís Miguel Sintra tinha, e a toda a sua equipa, de facto foram aquelas companhias que foram as minhas referências. Se isso se traduz no trabalho prático, não. Não, porque eu gosto de trabalhar em contexto fora da caixa negra e fora do cubo branco. Ou seja, eu acho muito mais desafiante trabalhar num não teatro, como por exemplo aqui na Biblioteca de Alcântara, do que propriamente trabalhar num teatro. Porque o trabalho que se faz de criação a partir de um não teatro é muito mais desafiante do que um trabalho que se fará num
num teatro. Não quer dizer que também não seja desafiante, mas há todo um aspecto formal, não é? Sim, que está desconstruída à partida. E que está desconstruída à partida. É um espaço não convencional de teatro e, portanto... E como é que se constrói a partir do desconstruído? Como é que se constrói teatro a partir daí? E esse território é um território que me agrada muito explorar. Muito bem. E como é que surgiu a ideia para a peça Os Filhos que a Liberdade Pariu? Bom, eu nasci em 1974 e, portanto, fazia exatamente 50 anos quando se estavam a comemorar os 50 anos da nossa democracia. E havia a comissão para as comemorações, aquela coisa toda, e eu queria também fazer... Queria participar, mas queria sobretudo ter uma voz ativa e queria fazer um projeto que refletisse também esta questão do que é viver em democracia atualmente. Mas não queria nem recuperar memórias, nem que fosse um projeto autobiográfico. E então pensei, e na altura estava a trabalhar com a Margarida no curso do IFP, e tinha um grupo de jovens em que eu, 20, 22, 23, 25 anos, portanto essa faixa etária, e eu questionava-me o que é que estes jovens, como é que é a liberdade para eles atualmente? Como é que eles veem a democracia e a liberdade? Eles que sempre viveram, felizmente, neste regime político. Eu também vivi, mas eu acho que ainda tive a herança pela educação. Claro. E, portanto, senti esta diferença neste processo destes 50 anos da liberdade. E, portanto, surgiu a ideia de, então vamos falar sobre a liberdade e a democracia, mas a partir do olhar de jovens adultos, não é? Porque eles estão numa idade que já são adultos, e como é que eles veem atualmente a ideia e o conceito da liberdade. A construção partiu de uma conversa, portanto, eu convidei a Margarida e mais 2 outros atores, a Inês Reis e o Diogo Gonçalves, a participar, e partimos de uma conversa, de café, fizemos um brainstorming inicial no Mirador da Graça, numa bela tertúlia, não é, de conversa, em que partilhámos esta vontade e como é que iríamos começar a trabalhar. O ponto de partida para mim foi, apetece-me falar sobre as feridas que ficaram na pele, não é? Que ficaram, as marcas que ficaram das pessoas que viveram as questões do Estado Novo e da PIDE e tudo mais. Mas mais uma vez, eu não queria que fosse recuperar essa memória. E então, partimos da ideia abstrata das tatuagens dos jovens que iam para o ultramar, portanto, que tatuavam o corpo, o amor de mãe, o Maio de 68, todos esses motivos, mas fizemos a ponte para as tatuagens que eles têm agora, ou seja, esta ideia de cultivar o corpo a partir de elementos visuais. E a partir das tatuagens que as atrizes tinham e que o ator não tinha, porque ele não tinha tatuagens, construímos, digamos, os temas, os títulos para começarmos a escrever. E se calhar a Margarida agora conta como é que continuámos. Exato, como é que foi participar desta experiência? Porque no fundo foi uma criação coletiva. Foi muito bom, foi longo, foi com tempo, tivemos tempo e o tempo é muito importante de facto, porque permitiu-nos ver, sair, observar, escrever, reescrever, ir afinando, isto não interessa, isto está muito genérico, isto não... E o que nos estava a vir agora à cabeça é que partiram títulos das nossas tatuagens
Mas às vezes eram títulos do género, podes escolher pousar ou voar, ou a osga. E depois, o que é que nós vamos escrever para encaixar aqui? Tem que ver, não tem que ver? Então, íamos só pensar e de repente textos encaixavam em títulos que faziam todo o sentido. Mas não Quanto tempo é que demorou esse trabalho de escrita, de encenação? Foram 6 meses, 5 a 6 meses de escrita. Só de escrita. Sim. Que acabou também por vos obrigar a pensar nestas questões todas que no fundo o Miguel queria convocar, não é? Exatamente. Como é que foi de facto estarmos a comemorar 50 anos de democracia, de liberdade e fazer essa reflexão para vocês que, não tendo a memória, de todo modo têm um conhecimento da história recente do país? Foi não querer, foi como o Miguel disse, ele não queria falar do passado, não queria repetir, foi saber olhar, ir ao objetivo, não é? Queremos olhar para agora, o que é que se passa agora? Vai para a rua, vai ver coisas e escreve o que estás a ver. Literalmente, olhar para o mundo agora, fazer perguntas. Nem sempre temos de ter respostas e está tudo bem, podem só ficar as perguntas para nos permitir pensar. Sobretudo, que temas é que nos fazem confusão, não é? Porque tinha de estar. Queres destacar alguns desses temas? Sim, nós falámos, e isto foi muito em grupo, eu vou falar só eu, não é? Mas vou falar do nosso grupo dos atores, porque o Miguel fez sempre a supervisão dos textos e também foi sempre dando indicações e expondo também o seu ponto de vista, mas muitas vezes nós os três, portanto os três intérpretes, íamos conversando e se calhar podíamos fazer um texto sobre o Serviço Nacional de Saúde. Agora, e se fizéssemos um texto sobre a educação? E um dia, isto é muito bom, eu tenho de contar isto, foi aqui na biblioteca, lá em cima, na salinha lá do sótão, um dia o Diogo diz assim, estávamos os três assim a olhar para o computador e a pensar, e o Diogo, o intérprete rapaz, diz assim, e se fizéssemos um texto só com perguntas? E nós ficámos a olhar para ele, grande ideia, bora! E escrevemos imensas perguntas assim, sem parar, e de repente deu 27 perguntas a cada um. Ninguém sabia como é que essas perguntas iam ser ditas em cena. Isso foi outra aventura, mas foi muito interessante, não é? Um texto só com perguntas. Por que não? Eu, na minha cabeça, eu nunca tinha pensado nisso. E foi bom, foi sobre as perguntas de crescimento. Pronto, enfim, os temas, tínhamos perguntas de crescimento, Serviço Nacional de Saúde, a educação, preconceito, xenofobia, racismo, tradição, inovação, evolução, mudança e o que é que muda, o que é que está igual, o que é que gostávamos que fosse diferente. Falaste, se me permites, das referências. Sim. Há um texto que tem a referência do Lars von Trier na maneira de construir. Isto porquê? Porque há um texto que é um fruto colorido na linha de metro, que foi uma história verdadeira da Inês. E ela tem uma tatuagem que é uma tangerina, e num dia que ela estava muito cinzenta, sentia-se muito triste, entrou no metro e viu uma tangerina na linha do metro. E no meio daquela sensação de nuvem cinzenta, aquele fruto deu-lhe esperança para o momento, aquele ponto de luz e aquele ponto de cor, sobretudo. E então nós falámos sobre os transportes públicos a partir daquela ideia, mas em que eu pedi-lhes, vocês vão escrever um texto sobre o metro, mas vão se colocar dentro da estação em diferentes pontos. E vocês têm que eu quero que vocês escrevam uma viagem de metro, mas visto em diferentes perspectivas, mas vocês estão a ver exatamente a mesma coisa. Estão a ver a pessoa que vem carregada com os sacos, estão a ver o estudante que vem sem motivação, estão a ver a pessoa que tenta entrar no metro e que força as portas.
E, portanto, a narrativa desse texto, por exemplo, era contada o mesmo episódio, mas eu estou à entrada, eu estou ao pé da carruagem ou eu estou do outro lado a assistir a isto tudo, e isto tudo acaba com o quê? Com uma fruta que está na linha que ninguém a vê. E, portanto, só para te explicar aqui um bocadinho também a dinâmica e o processo e a dinâmica da construção de todo este trabalho que foi. E a reação dos públicos a esta peça? O título é forte, é muito forte, não é? Qual é que foi para vocês, no fundo, que feedback é que tiveram das pessoas e se isso vos, de alguma forma, foi gratificante, se foi positivo? Nós tivemos dois públicos, porque nós tivemos duas versões. Tivemos a versão integral para público em geral e depois fizemos uma versão mais reduzida para escolas. Se calhar, Margarida, falavas tu das escolas, porque eu não acompanhei tantas escolas, público em geral. Eu acho que o público participava muito ativamente naquilo que estava a ver. Até porque havia um momento, e há um momento no espetáculo, porque o espetáculo não está arrumado, não é? Ele pode sempre regressar. Há um momento em que nós damos a oportunidade ao público de falar. E tivemos pessoas que partilharam e que falaram e que deram o seu ponto de vista sobre o que estavam a ver, conversaram sobre as experiências que tiveram, as memórias que tinham, e, portanto, há esse espaço de participação do próprio público. Há pessoas que efetivamente saem emocionadas, porque é um espetáculo que fala da nossa realidade. E, portanto, as pessoas acho que se revêem, sim. Apesar de não haver, não é a Inês a falar, não é a Margarida, não é o Diogo, mas é a Inês, é a Margarida e é o Diogo que estão a falar sobre estes jovens todos. Que ao mesmo tempo dão voz também a uma série de pessoas da sua geração e se calhar de pessoas que não da sua geração, não é? Portanto, são problemas ou são inquietações contemporâneas e que são contemporâneas. De todos e de todas. E nas escolas foi muito diferente, Margarida? Nas escolas não foi assim tão diferente, porque agora pensando, não, de facto também foi uma participação bastante ativa. Foi diferente porque foi outra camada, outra geração. Claro. E os temas que se calhar ressoaram mais nas escolas ressoaram outros temas. Um dos temas até acho que é muito interessante dizer, foi o do assédio, o dos piropos. Nós tínhamos um texto que eram as duas mulheres a mandar piropos a um homem, invertemos um bocadinho os papéis, mas mesmo na versão integral para o público geral, esse texto também deu o que falar. Mas nas escolas foi o que mais deu o que falar. Talvez por ser um assunto recorrente, não sei, mas portanto, na versão para escolas nós tínhamos o espetáculo mais curtinho e tínhamos uma parte no fim onde os jovens poderiam perguntar, falar só, partilhar, e foi sempre muito, muito rico. Tivemos sempre muita gente a falar. Tiveram em escolas aqui em Lisboa? Em Lisboa e em Cascais. Foi assim nestas áreas. Ainda tivemos Algarve. mais do que... E no Algarve, pois é, já me estava a escapar o Algarve. Sim, porque no Algarve tivemos versão geral e versão para escolas. E em todas, tanto aqui como lá em baixo, foi sempre muito rico. Muitas perguntas, e depois também queriam ver as nossas tatuagens, mas discutiu-se muito a questão do piropo. E nota-se uma diferença de mentalidade das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. É interessante. Mas também me deu muita esperança falar com o público jovem, porque senti-os muito, muito ativos, muito pensadores, muito olham para o que veem, refletem sobre e querem fazer pela mudança, estão ativos. Pronto. Mudando agora para o vosso trabalho mais recente, e fazendo aqui a ponta até com algumas coisas que a Margarida disse, porque é muito curioso. O vosso último trabalho chama-se É proibido descodificar Gil Vicente? E é uma pergunta.
Porquê trabalhar hoje, em dia, Gil Vicente? Miguel, para ti, porquê é que foi tão importante pegar em Gil Vicente? Eu acho que o Gil Vicente continua a ser absolutamente contemporâneo, não é? Mas para o entender, se calhar temos que o descodificar. E ao descodificar, será que o fazemos da melhor forma? Será que é proibido ou não descodificar Gil Vicente? Pronto, essa é a provocação que nós fazemos. Porque nós quisemos, sobretudo, criar um projeto que fosse também um instrumento que servisse para as escolas e para os professores. Não é? Criámos um dispositivo que os professores pudessem, de alguma maneira, motivar os alunos para se começar a lecionar o Gil Vicente de uma forma um bocadinho mais descontraída. Não é? Pegámos no universo feminino e fizemos novamente um exercício de escrita, ou seja, nós próprios, os dois, pegámos no texto, nas secções dos autos e das peças que queríamos do Gil Vicente e fizemos essa descodificação para uma linguagem mais acessível, mais apelativa para os jovens, para que eles de facto se consigam identificar naquilo que estão a ver. E fizemos isso porque eu penso que todos os professores o fazem quando lecionam Gil Vicente, não é? Porque é preciso fazer esse mergulho na linguagem. Exatamente. E, portanto, é proibido ou não descodificar um autor? Foi um desafio enorme, Margarida, porque estás sozinha em palco. Quer dizer, não estarás sozinha, estás acompanhada por todas aquelas mulheres de Gil Vicente, mas, no fundo, tu acabas, de facto, por percorrer essas vivências do feminino, que a mulher é, de facto, tem uma presença absolutamente marcante na obra de Gil Vicente, não é? Pode-se dizer até que era um feminista avant la lettre, porque, na verdade, há essa presença sempre da mulher forte, da mulher que não se resigna, também da mulher que no fundo é proscrita dentro de um da regime mulher que tem as voz. partilha, de uma mulher que tem voz e que prefere um asno que a carregue, não é? Do que cavalo que a derrube. Portanto, isto é muito forte e é muito interessante. Como é que foi enfrentar de facto esse desafio de estares em palco durante bastante tempo? Já tinhas feito assim um monólogo, ou seja, já tinhas tido essa experiência de estar tu sozinha em palco dessa maneira? Não, nunca. Portanto, nesse aspecto foi e ainda é um abismo, não é? É um abismo. Começar algo sempre de novo, para mim, é sempre um abismo no melhor dos sentidos. Claro, não sei nada, não sei o que é que vou fazer, vamos descobrir tudo. Vamos fazer um novo trabalho, novas coisas, é tudo novo, é começar sempre do novo. Mas um monólogo, não é? A pessoa já sabe que à partida, pronto, no palco, independentemente de estar com o encenador, estar com a pessoa que está a fazer luz, estás ali sozinha. Então tem de assustador e tem de entusiasmante a mesma dose. Mas é um desafio e qual a importância do que eu estou a fazer, o quão quero o que estou a fazer, qual para mim a necessidade de estar a fazer isto e então acabou por ser, é sempre um abismo, não é? Mas é muito bom porque eu apaixonei-me por este autor, que já conhecia, mas não conhecia o seu potencial. É um assunto que para mim é urgente, eu gosto muito de falar sobre mulheres, sinto que é muito necessário falar sobre mulheres e que estas histórias todas que nós contamos continuam a existir. Do século XVI para o XXI, o que é que mudou? Não é? Muita coisa mudou, claro, mas nas mentalidades e na sociedade, o que é que ainda não mudou?
Então há uma urgência muito grande em fazer isto, em dizer estas palavras e dar a conhecer estas pessoas que existem ainda, estas mulheres todas existem, somos todas nós, mas é do género, olhemos umas para as outras, toda a gente, o mundo olha para estas mulheres e o que é que se faz ainda à mulher? Porque é que a mulher tem que cumprir tantos requisitos? Porquê? Que questão é esta entre mulher e homem? E pronto, acho que é uma pergunta pertinente. E é o que me leva a ter a urgência e muita vontade de fazer isto. Portanto, para mim, é muito bom. É um grande desafio, é um grande exercício de atriz. Já falei disto várias vezes com o Miguel. Ele também me diz o mesmo. Mas é muito bom. É muito bom. Não posso deixar de verificar que dos trabalhos que nós conhecemos e que no fundo foram aqui apresentados na Biblioteca de Alcântara, José Dias Coelho, há aqui alguns temas que são transversais a estes dois trabalhos, que são trabalhos muitíssimo diferentes, não é? Muito interessantes, digo eu que os vi, com abordagens muito inovadoras, algumas delas, e que no fundo despertam um interesse naquilo que no fundo o teatro tem de provocador também e de aquilo que nos interpela, não é? E há temas que são comuns: a liberdade, uma tensão entre a tradição e o novo, aquilo que são questões que estão profundamente ligadas aos direitos humanos. São temas que te preocupam e que tu queres levar, ou isso, como é que isso funciona? Porque na verdade há aqui uma coincidência temática, embora com abordagens totalmente diferentes. Eu se calhar respondi a essa pergunta com o título deste podcast, que é justamente ponte de encontro. Exatamente. Não é? Esta ponte, que, como o Simmel classificou, um espaço de transição, uma ponte e uma porta são espaços de transição, não é? Mas este especificamente é uma transição para o encontro, ok? E portanto eu acho que os meus trabalhos, ou os nossos trabalhos, porque nunca fazemos nada sozinhos, não é? São estes encontros e esta reflexão, estas pontes, estes lugares de transição simultâneos que falam sobre a humanidade, não é? Porque eu acho que a arte fala sobre o que é humano, a essência humana, não é? E os artistas são esses veículos, não é? Porque somos nós e o público também, porque o público também, o artista não vive sem o público, mas nós temos, no fundo, somos estes catalisadores de refletir sobre o que é a humanidade, mas a humanidade no momento em que a estamos a viver, neste período cronológico que estamos aqui. E, portanto, para mim é fundamental falar sobre estas questões que são transversais a todos e a todas. E, portanto, para mim faz-me sentido esta procura e esta criação contemporânea, porque eu procuro sempre criar a partir de algumas referências, mas criar textos novos ou reinventar outros. Não sou aquele artista que vai recuperar textos e que os reencena ou que os volta a montar, mas sim voltar a pensar sobre estes assuntos e sobre a humanidade, obviamente, sobre o que é ser humano. Muito bem, pois no fundo é isso, o teatro é também, no fundo,
é dar-nos, de facto, devolver-nos essa humanidade e muitas vezes confrontar-nos com ela, tirando as máscaras, não é? E qual é que é a importância da Biblioteca de Alcântara nestes vossos trabalhos? Como é que vocês... qual foi, no fundo, a importância deste lugar, biblioteca, para os vossos trabalhos, um e outro? Este lugar acabou por se tornar uma casa ao longo deste tempo. Olha, para já foi um lugar muito especial que nós encontramos. Eu conheci a nova biblioteca no primeiro curso do IFP que eu fiz de interpretação, mas ainda era o curso experimental, era só de 3 meses. E foi a nossa formadora que nos trouxe cá e eu fiquei apaixonada pelo espaço, por ser assim bonito, porque é bonito, tudo arranjado, renovado, mas muito luminoso e muito aberto, não é? Muito aberto a propostas, a renovar-se também, não é? Nós não somos só uma biblioteca, nós não concordamos que se aprenda só nos livros, dito por vocês. Portanto, existindo uma biblioteca assim, tão inovadora, que está disposta a transformar-se num espaço cultural, que é muito bom, é muito importante, quase não há espaços assim aqui. Eu atrever-me a dizer que só existe esta biblioteca, mas pronto, sei que aqui em Lisboa as bibliotecas estão a transformar-se e ainda bem, mas para nós foi muito importante porque não tínhamos grandes apoios, não é? Portanto, começou a ser logo um espaço público que nos abriu portas e que nos permitiu estar aqui vários dias em residência a criar, com todas as condições, sem qualquer restrição de não podem ir para... Portanto, tínhamos toda a liberdade em usar o espaço, tínhamos um grande horário, tínhamos muitas possibilidades e nós não estamos habituados a ter muitas possibilidades quando é para criar, ou porque não há muito tempo, ou porque não há muito dinheiro, e portanto eu acho que era urgente existir um espaço público onde os artistas possam criar. Ter apresentado aqui os trabalhos foi ainda mais especial, porque para mim, vou dar a minha opinião, foi como dizer, olha, é o mínimo que nós podemos fazer por nos terem aberto as portas. E foi também esta democratização dos espaços, este fazer algo onde toda a gente possa vir, com a entrada livre, portanto a democratização dos espaços. Estou-me a repetir, mas e o ser completamente acessível a esta comunidade, não é? Não só do território de Alcântara, mas da cidade de Lisboa. Também foi muito curiosa a vossa participação no seminário feminista, no congresso, no segundo congresso sobre feminismo que aqui aconteceu na biblioteca, precisamente com esta peça. Miguel, para ti, a biblioteca, José Dias Coelho, qual foi a importância, porque tenho de repetir a pergunta que fiz à Margarida. Divaguei um bocadinho. Foi toda a importância, não é? Este trabalho fantástico que vocês fazem, como tu disseste, de território, mas também da própria cidade de Lisboa, o acolhimento que houve, a disponibilidade, o acreditar logo, desde o início, sem termos texto, sem sabermos isto. Portanto, estamos a falar do tempo dos filhos, não é? Isso é. Sem texto, só a ideia, portanto, esse voto de confiança. A equipa que se mobilizou para nos ajudar, a disponibilidade de horários. No fundo, eu vou repetir as palavras da Margarida, porque eu acho que a Margarida disse tudo, não é? Para mim, é um apoio indispensável, não só nos artistas, à cultura, aos leitores e à própria missão do que é ser uma biblioteca que não está só fechada nos livros, só preocupada com os livros, mas em que as ideias que estão nos livros passem a... Mais preocupada com a leitura do mundo, não é? Há muitas formas de incentivar a leitura do mundo, não é? Que não passa só pelo livro, que pode passar de facto pelo teatro, que pode passar pelo cinema, que passa certamente pelas artes plásticas.
Sem dúvida. Os horários dilatados que vocês têm, Sim, exato. que Sim, possibilitam quem só pode vir ao final do dia à biblioteca, que tem essa oportunidade. Portanto, acho que há essa visão e quase um sentido de missão sobre o que é o papel de uma biblioteca no território e numa capital de país, não é? Posso só dizer uma coisa, desculpa, sim, voltando só aqui ao papel da Biblioteca de Alcântara, e tu teres falado de quando repetimos o espetáculo É Proibido Descodificar Gil Vicente na segunda Conferência Internacional Mulheres, Mundo do Trabalho e Cidadania, isso foi uma ponte feita por vocês, foi uma ponte de encontro feita por vocês, não é? Conheciam o nosso espetáculo, souberam da conferência e, por que não, fazer a proposta. Claro. E portanto, foi graças também a vocês que nós conseguimos fazer isso. Portanto, isso mostra para mim, demonstra muito a vossa importância também de equipa da biblioteca. Criar redes e pontes, não é? Pelo menos procuramos fazê-lo e procuramos que também os nossos parceiros, as nossas parceiras, o façam cada vez mais, não é? E cada vez com mais resultados que, no fundo, possam contribuir para a diversidade, para o contacto entre pessoas e entre expressões artísticas diferentes. Nós agora vamos repor o Gil Vicente, é proibido descodificar Gil Vicente, e eu já reparei que lá fora está um cartaz ao lado dos outros todos, portanto esse apoio na divulgação também é fundamental. E querem dizer onde é que vão repor a peça e quando? Sim, é proibido descodificar Gil Vicente na Tasca das Artes, 22, 23 e 24 de julho, às 19 horas. Estão todos convidados. Venham. Eu não podia deixar de vos pedir, estamos numa biblioteca e gostamos muito de livros, ou seja, esta questão das leituras do mundo também se faz sempre com os livros, que nos dessem uma ideia de 2, 3 livros que vos tenham marcado e que nos explicassem porquê. Quem é que quer começar, Margarida? Pode ser. Eu trouxe aqui... Posso? Sim, claro. Obrigada. Eu trouxe aqui a Bagagem da Imigração, da Patrícia Moreira, e é um livro que eu li há pouco tempo e que me marcou muito, porque para já aconteceu uma coisa que não me acontecia há algum tempo, que é começar a ler e não conseguir parar, avançar tanto na leitura e ter de guardar o finalzinho, porque não ia conseguir acabar de o ler, porque queria que ele continuasse mais. Mas porquê? Porque é a história sobre uma mulher que emigra e, a partir daí, toda a história e todas as outras histórias que acontecem durante o processo de imigração, desde... Eu não queria estragar a história para quem não conhece, mas desde episódios de alguma violência, como todo o processo de imigração, pronto. Um tema que é muitíssimo atual, não é? Às vezes por razões bastante tristes, e portanto que valerá certamente a pena. É uma novidade aqui no catálogo das BLX, a Bagagem da Imigração, de Patrícia Moreira. Obrigada. Sim, obrigada. Temos de pô-lo aqui para ficar visível. Miguel. Então, também do catálogo, eu acho que regressar a José Saramago é sempre uma ótima ideia e, portanto, trago a proposta O Ensaio sobre a Cegueira. Este foi um livro que me marcou profundamente quando o li. É um livro muito pertinente, falou-se muito dele no período da pandemia, não é? Portanto, esta ideia de e se a humanidade ficasse cega, uma cegueira branca, não é? O que é que aconteceria? Ou mesmo uma cegueira metafórica, não é? Sim. Cegos para alguma coisa. Cegos para alguma coisa. Alienados em relação a alguma coisa. E, portanto,
o que não deixa de ser curioso, que a única personagem que não fica cega é uma mulher, não é? A mulher do médico, e portanto aqui também uma metáfora a esta vidente, esta guerreira, esta mulher, não é? Que carrega este fardo e carrega este grupo de pessoas e que os tenta de alguma forma salvar desta pandemia que está a acontecer. Portanto, o ensaio sobre a cegueira, absolutamente fundamental nas nossas leituras. Sem dúvida. Agora trago um livro um bocadinho mais descontraído, sendo que ele não é também indiferente, acho eu, A Matéria Escura, do Black Cross. Este livro tem na capa esta frase: estás feliz com a tua vida? É a pergunta uma interrogação, é bastante. Exatamente. Provocatório também, não é? A matéria escura, portanto, é aquela matéria que não se vê no universo, não é? Que os astrofísicos consideram que ela tem de existir para que, de acordo com as leis da física, o funcionamento do próprio universo funcione como tal, como se conhece, porque sem essa matéria o próprio universo teria outro comportamento. A física quântica fala justamente das questões das partículas, não é? E o comportamento das partículas, que tem um comportamento muito peculiar e em determinados posicionamentos que os astrofísicos chamam de superposição, as partículas podem ocupar zonas diferentes quando são observadas, e quando não são observadas podem ocupar simultaneamente dois sítios. E, portanto, se podem ocupar simultaneamente dois espaços, podem ocupar infinitos espaços, certo? E tempos. Ora bem, se as partículas são a base da nossa estrutura, não é? Já estamos a ver. Significa que se calhar nós não vivemos num universo, mas num multiverso. E portanto que existe vários universos paralelos em várias dimensões. Pronto. Isto leva-nos ao questionamento de: será que nós tomamos as opções certas na nossa vida? E se tomarmos uma opção que seja diferente, o que é que vai acontecer à minha outra versão? Portanto, a pergunta: estás feliz? Estás feliz com a tua vida? Eu acho que ele vai aqui, não. Estás feliz com a tua vida? Imagina, vou só abrir assim um bocadinho aqui a caixa de Pandora. Imagina, Ana, que uma versão igual a ti, numa realidade paralela, que era uma coisa que ela não tem, porque na linha cronológica ela fez exatamente as mesmas opções que tu fizeste, mas houve um período da vida dela em que ela decidiu não ter família e ter apostado só na vida profissional. E agora a única coisa que ela se arrepende de não ter é ter uma família. E então descobriu a maneira de viajar pelos universos e encontra a tua versão e quer a tua versão. Então o que é que ela faz? Ela tira-te desta vida, coloca-te na versão dela e ocupa a tua versão. O que é que tu, Ana, farias para regressar à tua vida? Pronto, no fundo é o filme, o livro a história do livro é este. Há também uma versão de série, eu disse agora filme, porque também há uma versão de uma série, fizeram a versão em série. Mas pronto, mas fica esta sugestão, que é um filme, que é um livro de ficção científica, muito interessante, e questiona esta ideia de este homem, não é uma mulher, mas é este homem que no fundo quer regressar à sua vida e quer regressar ao amor da sua vida, que é a sua esposa. Portanto, mais uma vez temos aqui a mulher também como base desta proposta de leitura. Excelentes opções de leitura. Margarida e Miguel, muito obrigada por terem estado connosco. Foi um prazer enorme ter-vos a conversar connosco. Outras oportunidades haverá. Não se esqueçam, na Tasca das Artes.
É possível descodificar? É proibido. Desculpem, é proibido descodificar Gil Vicente? É uma pergunta. Na Tasca das Artes, dias 22, 23 e 24 de julho, quarta, quinta e sexta-feira, às 19 horas. Apareçam. O podcast Ponto de Encontro vai de férias, regressará em setembro. Para terem acesso a conversas inspiradoras, basta subscrever este podcast em todas as plataformas de podcast que utilizem. Muito obrigada, boas férias e até breve. Obrigada. Obrigada.